Todo pai e toda mãe teme o dia em que o seu filho ou filha chegará em casa e dirá: mamãe, este aqui é o meu namorado, a minha namorada. Pai e mãe sempre se preocupa com a escolha do filho. E hoje nós temos aqui um casal que vai falar sobre esta rejeição dos pais. Aliás, uma jovem cujos pais não aceitavam bem o namorado dela. Vamos acompanhar esta matéria e já voltamos no estúdio. Se tem uma coisa que todas as pessoas devem concordar, é que os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Afinal, é com a família que compartilhamos todos os momentos da vida. E são eles os responsáveis pela base, o alicerce na vida dos filhos. Mas uma das maiores discórdias que surgem entre pais e filhos são as escolhas amorosas. O discurso é mais ou menos assim: é muito velho, é mais novo, não tem futuro, é malandro demais, não serve para você. O que fazer quando isso acontece? Um pai desesperado foi capaz de acorrentar a própria filha para ela não encontrar com o namorado. A filha de apenas 14 anos foi agredida e presa por correntes. O pai a deixou sem água e sem comida por mais de 24 horas. João, o pai da menina, foi preso. No mundo dos famosos, isso também acontece. Será que é por medo de perder o filho, preconceito ou por implicância? O cantor Leonardo, por exemplo, não aprovou o namoro da filha Jéssica Costa com Sandro Pedroso, ex de Suzana Vieira. No início do namoro dos dois, Jéssica ficou grávida e tentou esconder o relacionamento do pai, que após descobrir o namoro, exigiu que a filha fizesse o exame de DNA. Mas Jéssica bateu o pé e não quis realizar o procedimento. O neto do cantor nasceu em fevereiro. E pelas imagens que a filha compartilha, Leonardo está todo encantado com o neto. Outra que não aprovou o relacionamento da filha foi Dona Neide, mãe da atriz Bruna Marquezine. Quando ela começou a namorar o jogador Neymar, o casal havia demorado para assumir o compromisso, pois o relacionamento não era visto com bons olhos pela mãe da atriz. Já que Neymar tinha fama de mulherengo e que, como era considerado craque, poderia deixar o Brasil a qualquer momento. Mesmo sem a aprovação da família, o namoro durou pouco mais de um ano. E apenas 6 meses depois do término do relacionamento com Neymar, Bruna aparece com o modelo Marlon Teixeira. E sua mãe novamente não aceitou o novo namorado da filha. Para a Dona Neide, o mundo em que o rapaz vive não é bom para a Bruna. Ela até teria sido chamada na emissora em que Bruna trabalha e orientada a dar uns puxões de orelha na Bruna, que adora expor sua vida pessoal. Quem também palpitou no relacionamento do filho foi a atriz Cláudia Raia. A atriz, aparentemente moderna, não gostou de saber do envolvimento do filho Enzo, na época com 16 anos, com a modelo Nicole Balls, 11 anos mais velha. Os rumores começaram quando fotos do casal foram divulgadas nas redes sociais. Mas a mãe Cláudia Raia reagiu aos comentários na internet e chegou a comparar Nicole com uma chacrete. A dançarina, por sua vez, rebateu as críticas e não gostou nada da comparação feita por Cláudia. Há muitas razões que levam os pais a boicotarem o namoro dos filhos. E você, aprova esse tipo de atitude? É uma situação complicada, né? Quando os pais não aprovam o namoro dos filhos. E os filhos, muitas vezes, ficam insistindo, né, Bianca? Ficam insistindo na escolha, querendo que os pais vão vencer os pais através da teimosia, do cansaço. Na força do braço, né? E não deixa de ser muito importante essa aprovação do pai ou da mãe com respeito ao namorado, né? Pelo menos aquele namoro mais sério. É importante que a mãe ou o pai aprovem. Renato, mas eu acho que a resistência dos filhos é quando não tem fatos concretos. Tipo assim, é só, não fui com a cara dele, então não quero pra você. Então aí fica pior ainda o convencimento. Mas quando os pais têm fatos, olha, ele é assim, olha, é mau companhia, usa droga, é assim, é assado. Então fica mais fácil de convencer, mas ainda assim não é 100%. É complicado. E no seu caso, você também passou por isso, né? Passei, não pela minha parte, mas pela parte do meu marido.
Né? No caso da minha sogra, o argumento era fraco. Qual era o argumento? Era a minha cor. Então, Ok. assim, e justamente era o que o meu marido fez meu marido gostar de mim. Então, para ele, esse argumento não valia. Então, assim, no meu caráter, no meu comportamento, na minha família, não tinha nada que ela falasse assim, olha, não por causa disso. Então, não tinha. Então, o argumento dela era a minha cor. Então, para ele, falava assim, ok, mas é a cor dela que eu gosto. Seu marido, para quem não sabe, é branco de olhos azuis. De origem italiana. Pois é, e ele gostou de você, como normalmente os europeus gostam de uma moreninha, né? Os opostos, né? Gostam de uma moreninha, os opostos. Mas os pais dele não aceitaram você muito bem. Não. Principalmente a mãe, né? A princípio, não. Foi bem difícil para ele. E eu não sabia, Renato. É engraçado. Eu não sei se dos nossos convidados, ele a princípio já sabia, mas eu não sabia. Então, todo o tempo que eu tive namorando com meu marido, eu achava que minha sogra me amava. É mesmo? Então ela guardou segredo. Ela guardou segredo. Ela me tratava bem, eu frequentava a casa. Ela só realmente mostrou quando ele falou assim, olha, nós vamos nos casar. Então aí ela falou que não queria, que ela não queria ter neto moreninho. Quer dizer que ela devia estar torcendo para a coisa não dar certo. Ah, isso vai passar, não vai dar em nada. Ela pensava que era isso, entendeu? A princípio ela falou que não, mas ela deixou. Vou deixar, não vai dar em nada. E quando com 3 meses de namoro meu marido queria casar, então ela ficou desesperada. Eu só tinha 17 anos e ele 19. Então ela ficou desesperada, realmente não aceitou, foi bem difícil. E eu não soube de nada disso, eu só fui saber de tudo isso que eu tô contando aqui depois de casada. Uau! Bom, você vai contar pra gente daqui a pouquinho como que você superou isso e conquistou. Imagina que você conquistou a sua sogra. Com certeza, minha mãezinha hoje. Ok, então daqui a pouquinho a Bianca vai contar pra gente. Mas agora vamos conhecer os nossos convidados aqui, o Everton e a Andressa, são 2 jovens, os 2 têm 23 anos, é isso? Estão namorando há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E no início desse namoro, houve uma resistência por parte dos seus pais, é isso, Andressa? Sim, meus pais eram totalmente contra. Eles, quando souberam que eu tava com ele, nossa, ele não presta, ele não é pra você, você tá indo por um caminho que agora parece tudo 1000 maravilhas, mas depois você vai ver o que eu tô te dizendo. E entre outras frases, né? Que mãe quando fala, né? A gente já fica esperando que o momento acontece. Você sabia disso, Everton? Bom, eu sabia, né, que a família dela era contra o nosso relacionamento, mas eu achei assim, vou levando até eles me conhecerem e aí eles vão mudar de opinião. Só que aí eu não entendia o motivo de eles não gostarem de mim. Eles nunca falaram pra você? Não, pra mim não. Eu só falava pra ela e ela me falava. Qual eram as razões, quais eram as razões que seus pais apresentavam? Então, minha mãe falava que porque ele trabalhava à noite, em baladas e em festas, ele não tinha um bom relacionamento com os pais, ele não precisava dar satisfação para os pais dele, ele saía a hora que ele queria, chegava a hora que ele queria. Então minha mãe falava, não é esse homem que eu sempre sonhei para você. Ele tem princípios totalmente diferentes dos nossos, então não vai dar certo. E você? É basicamente isso. Desculpe, quer falar alguma coisa? Quer dizer, ele já dava indícios, né, Renato, de que realmente no futuro teria problemas, Sim. né? Só que assim, ainda eram indícios. Eu acho assim que quando é algo bem concreto, quando eu falei, olha, ele usa droga, olha, assim, é mulherengo, é um pouco mais fácil abrir os olhos. Mas quando são coisas assim soltas que você só vai ver lá na frente, realmente fica difícil convencer. Né? Ele sempre chamou muita atenção, então eu sempre via em redes sociais, essas coisas, que a mulherada caía pra cima mesmo. E eu também nunca gostei muito, mas como não tinha compromisso antes, eu ficava na minha. Nunca também chegava pra ele no começo e falava, nunca cobrava. Porém, lá no fundo eu sabia que também não estava bom, não era isso que eu queria, né? Porque imagino que seus pais então devem ter criado você com princípios assim bem conservadores. Sim, sempre, desde criança, sempre fui uma menina de ir pra igreja, fui criada, cresci na igreja. Meus pais também, muito rígidos, muito sábios, certinhos, assim, certinhos, sempre princípios assim bem. Então é claro certos. que os seus pais idealizavam que você provavelmente ia encontrar um rapaz na igreja, que iria casar com um rapaz certinho, não que ficava na balada, né? Que as mulheres ficavam dando em cima, que você ficava rodeado de mulheres. Então realmente dá para entender, né? Por que seus pais pensavam assim. Mas na sua cabeça eles estavam errados. Eu cheguei a resistir no começo achando que minha mãe não era bem isso, que eu conhecia ele e ela não. Então eu estava certa e ela não, né? Então eu cheguei a resistir sim, muito no começo e
e seguindo. Minha mãe nunca foi de chegar e falar, olha, não, vou te prender em casa ou vou te proibir de sair com ele. Nunca foi nesse extremo. Mas sempre me aconselhando, falava, você quer ir, você vai. Mas depois você vai ver que o que eu tô te falando. Sempre assim, meu pai também. Então expressava a opinião de que era contra, mas não proibia. Não proibia. E você sabendo disso, Everton, o que você fazia a respeito? Através dela, né? Eles nunca falaram com você, mas quando ela falava, meus pais não gostam e tal, o que você fazia? Como é que você lidava com isso? Na verdade, eu não ligava muito. Eu não dava muita trela. Eu falava assim, não, deixa o tempo passar. Quando eles me conhecerem de verdade, eles vão ver que eu não sou esse... Mas na verdade ele não queria ir pra minha casa. Eles vão ver que eu não sou esse cara tão ruim assim quanto eles imaginam, né? Mas talvez você não se importava tanto porque você não tinha aquele compromisso mesmo com a relação, né? Na verdade eu não me importava porque eu não tinha compromisso, porque eu não queria... Eu achava assim que, vamos ver até onde vai dar. Vamos indo até onde vai... Vamos ver até onde é o limite e ver o que acontece no futuro, entendeu? E aí eu não tinha a visão de um relacionamento sério. Então, eu acho que era mais por isso. Então você também não investia em tentar conquistar os pais dela? Você achava que, se isso aqui ficar sério, lá na frente eles vão ver que eu sou diferente? Eu não investia, assim, pra conquistar os pais delas, mas eu achava que uma hora ia chegar o momento de falar assim, ficou sério, muito sério, então realmente precisa ter um relacionamento com os pais, família, porque eu não queria. Naquele momento eu não queria. Isso não te incomodava, Andressa? Ele não mostrar, por exemplo, inicialmente a seriedade, nem o desejo de conquistar os seus pais? Então, ele nunca disse assim, abertamente, não quero conhecer seus pais. Mas ele mantinha uma distância, ele também não demonstrava interesse de ir na minha casa. Eu quero conhecer seus pais, por exemplo. Não, mas também não tocava no assunto. Deixava assim... como estava, né? Pra ele, do jeito que tava bom, não tinha que mexer, não tinha que se aprofundar mais, até porque ele nunca teve um relacionamento assim, antes mais sério, assim. E você também não forçava a barra? Você não falava, tem que conhecer meus pais, tem que ir lá em casa? Não forçava porque eu era muito mais sentimento do que razão. Antigamente então você aceitava como estava? Eu aceitava como estava, não queria mexer, tinha medo. Romeu e Julieta, né? Nossos pais não permitem, mas mesmo assim o amor vai vencer. O amor vai vencer. Nosso amor vai vencer. Sim. Ok. Bom, ainda bem que seus pais não trataram você assim de forma muito drástica, muito rígida para descorajar você nesse relacionamento. Mas veja só, o caso destes pais aí que lidaram com seus filhos, o namoro de seus filhos de forma muito agressiva e totalmente contrária ao correto. Preste atenção. Duas adolescentes bonitas, vaidosas e sorridentes. Kathleen e Evelyn têm 14 e 15 anos e, como toda adolescente, se preocupam em se cuidar bem e estar sempre bonitas. Mas é justamente por isso que hoje elas se sentem envergonhadas. Muita revolta. Eu quero justiça. Porque dói muito em mim olhar toda vez pro espelho e me ver desse jeito. Esse homem que aparece cantando no vídeo é Edson Sampaio, o pai das meninas. Quem vê essa alegria nem imagina que ele possa ter provocado um trauma tão grande nas próprias filhas. E quando nós foi virar a esquina que ele estava dirigindo, ele começou a dar murro na minha cara. Aí eu perdi um pouco o descontrole do meu corpo, eu fiquei meio zonza. A minha irmã começou a gritar, para, pelo amor de Deus, não faz isso com ela. Não faz isso com ela, para. E ele saiu de mim e começou a gritar com ela, que era pra ela calar a boca, pra ela ficar quieta, que depois ia ser ela. Para espanto das próprias meninas, as agressões não pararam por aí. Me deu uma rasteira, me derrubou no chão e pisou no meu pescoço, na minha garganta, pra ele rapar minha cabeça. Aí ele pegou a maquininha e começou a rapar. Só que eu comecei a revidar com ele. Aí no mesmo tempo que ele rapava a minha cabeça, ele começou a me dar soco na cara, chute. Além dos atos brutais, o pai teria debochado da tristeza das filhas. E falava pra ela, que cabelo bonito, hein, filha? Papai ama seu cabelo, você tem um cabelo muito bonito. Nisso eu tinha feito uma mecha loira. Aí ele pegou e falou assim,
Fê Mechinha, filha? Nossa, que linda, ficou bonito, o papai amou. Depois de ver o que o pai fez com as garotas, a família toda se revoltou. Aí eu falei, fala, Evelyn, o que é que foi? No que eu puxei a coberta, foi que eu vi que elas estavam com a cabeça raspada. O pai alegou para a família que tomou essa atitude porque queria evitar que as meninas saíssem de casa ou se envolvessem com pessoas que ele considerava más influências. Dependente de qualquer erro delas, ele não tinha esse direito de fazer isso com elas, porque para mim ele é um monstro. And this is the same thing that Chelsea got. Robert is up, dude. Okay. I ain't even able to sit, dude. Well, that's what Chelsea got. So you're fucking up. That's better than ass kicking. Esse vídeo que você acabou de ver aí era de um pai agredindo o namorado da filha, porque ele não concordava com o namoro. E anterior a isso, aqui no Brasil, como você viu, o pai que raspou o cabelo das duas filhas por causa do mesmo motivo. Isso é um exemplo de pais que perdem o controle. Eles estão tentando ensinar os filhos uma disciplina, estão tentando ensinar os filhos a um controle, a uma ordem, quando eles mesmos perdem o controle. Então, obviamente, eles perdem a moral, a autoridade diante dos filhos. Não somente eles não resolvem o problema que eles estão querendo resolver, que é a questão do namorado, da namorada, mas também eles perdem totalmente o respeito dos filhos, que a partir daquele momento desenvolvem raiva, ira e totalmente destrói a imagem do pai ou da mãe que tinha antes do episódio. Então, por isso que a gente fala, Bianca, das palestras, da transformação total de pais e filhos, porque o que nós temos visto nessas palestras é o caso exatamente de pais que não sabem lidar com os problemas dos filhos e eles acabam piorando a situação pela forma com a qual eles tratam do assunto. Tentando resolver, acaba piorando, né, Renata? E acaba também criando literalmente uma barreira entre ele e o filho. No caso, o que aconteceu com meu marido, ele chegou ao ponto de querer sair de casa. Né? Então, olha o ponto que chega um não, a forma que o pai e a mãe expressam esse não, né? Não quero esse relacionamento para você. Então, realmente afasta. E isso não é interessante, nem para o filho e nem para os pais, né? Ambos saem perdendo. Exato. No seu caso, Andressa, os seus pais alguma vez agiram de alguma forma que fez você sentir raiva deles por causa da forma que eles lidaram com a sua escolha de namorado? Então, a gente sabe que o pai com a filha, ele é bem mais rígido que a mãe, né? Então, meu pai, quando ficou sabendo, ele falou, nossa, ele ficou muito bravo. Ele falou assim, olha, ou você resolve isso ou você esquece que eu sou seu pai. Ele falou isso pra mim. Falou, eu não aceito isso. Não aceito minha filha com alguém que eu não concordo, não acho que é certo. Então, ele foi muito rígido. Mas nunca, assim, meu pai e minha mãe chegou a fazer alguma coisa ou falar de um jeito que eu me sentisse... Acho que não. E quando ele falou pra você isso, ou você resolve isso, ou você esquece que eu sou seu pai, você tomou uma atitude, a atitude que ele queria, ou você ficou com raiva dele? Não fiquei com raiva dele, porque meu pai sempre foi um exemplo pra mim. Meu pai e minha mãe. Então, quando eu comecei a perceber que os dois tinham a mesma opinião, e a minha família, no geral, tinha uma mesma opinião, eu falei, então, realmente eu que sou o problema, né? Eu não tô enxergando. Então, aí eu resolvi mudar, Eu diria que talvez ele foi além da conta ao dizer esquece que eu sou seu pai. Eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, mas as palavras são duras, não é? Porque você nunca vai deixar de ser pai, não é? Ele nunca ia deixar de ser o seu pai e você nunca deixaria de ser a filha dele. Mas eu entendo a frustração dele e muitas vezes os pais, sem saber como comunicar essa frustração, essa não aceitação do problema, eles acabam apelando e falando coisas duras desse tipo, né? Coisas, não sei porque que você foi nascer, não foi o seu caso, mas não sei porque você foi nascer, eu me arrependi do dia em que você nasceu, coisas assim. Me envergonho de você. Exato, me envergonha. Então, isso vai prejudicando o relacionamento. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir como que a Andressa e o Everton conquistaram
os pais dela para aceitar o namoro, que hoje há aceitação, não é isso? Hoje sim, totalmente diferente. Daqui a pouquinho vocês vão contar pra gente qual foi o segredo. Mas acompanhe agora o que tem acontecido nas nossas palestras da Transformação Total de Pais e Filhos, que acontece aos domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. É no ambiente familiar que os filhos adquirem a estrutura necessária para a sua formação social. É da família a responsabilidade de educar e principalmente de amar. E viver em um lar sem estrutura é prejudicial para toda a família. E foi nas palestras de Transformação Total de Pais e Filhos que muitas pessoas conseguiram aprender o real significado de família. Eu tratava mal meus pais, eu não respeitava, não tinha diálogo com eles, né? Então, isso carretava várias coisas dentro de mim. Tinha vícios, tinha brigas, eu queria que meus pais se separassem, eu não aceitava o vício dele. Então, para mim, era muito ruim isso. As mudanças na vida de Débora só foram possíveis porque ela, assim como muitas pessoas, começaram a colocar em prática as lições. As coisas foram mudando dentro de mim, primeiramente. Depois eu consegui ter uma convivência melhor com eles, né? Ter uma relação de pai e filhos, pai e filha, com a minha mãe também, né? Hoje, lá em casa, eu sou referencial para eles. A gente tinha dificuldade tanto no casamento como na nossa família. Em casa, né? A gente acabava deixando até a nossa filha de lado, não dava muita atenção para ela, a gente não tinha comunicação entre nós. Eu não dava muita atenção para minha família, né? Na verdade, eu era muito imaturo. Chegou um ponto que eu não dava atenção para minha filha, não dava atenção para minha esposa. Eu talvez tenha falhado com eles, achando erro neles, achando que eles muitas vezes estavam errando e eu ajudava no erro, cometendo o mesmo erro que eles estavam fazendo, afastando a nossa família, né? Sem as orientações, Dorival e a esposa não sabiam como agir nas dificuldades com a filha. E há um ano isso começou a mudar. Hoje a gente está aqui com a nossa filha, né? Para assistir a palestra. E a gente era, né? A situação que a gente vivia, né? Mais ele para lá, eu no meu canto e ela também, né? E hoje não, a gente está unido, né? Graças à palestra. Não quero que minha filha ela venha se perder no mundo, com as coisas que o mundo está oferecendo hoje, né? Então aqui a gente encontra uma palavra, um conselho, né? Talvez sim, que a gente sempre poder praticar em casa com ela, né? É injusto da sua parte querer que a pessoa acerte o tempo todo, querer que a pessoa seja perfeita, seu filho seja perfeito, que seu pai e sua mãe sejam perfeitos. Isso é injusto da sua parte. Então, dentro de casa, dentro do lar, você tem que saber ter visão geral das coisas. Visão geral. Seus pais podem ter errado muito, mas olhe os acertos deles. Olhe onde eles agiram bem. Era atrito entre os irmãos, né? Geralmente briga, coisa assim, corriqueira dentro de casa. Por qualquer coisa, qualquer motivo, era uma briga. A Maria, por exemplo, criou os filhos sem o marido. E foi nas palestras que ela encontrou apoio. Na época, né, eu sofria muito porque eu perdi um pouco da minha autoridade. Porque eu estava desempregada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nenhuma renda. E também separada do marido. Então as crianças, os filhos vão vendo aquilo ali, aí a gente fica fracassado, né? Fica assim, perde mais a autoridade. E eu comecei a vir das palestras e as coisas foram modificando, paliativamente, não foi da noite para o dia, né? Foi melhorando tudo. Foi melhorando o relacionamento dos filhos, dentro de casa, a obediência. O pai e a mãe, né, na maturidade, na experiência que eles têm, eles conseguem olhar as coisas daqui de cima. Né? A vida do filho, você viu o seu filho crescendo, você viu o que ele passou, você às vezes passou por situações que levou seu filho a passar por outras que não foram fáceis. Então você vê o seu filho daqui de cima e você entende, você pode entender, se você quiser, você pode entender.
Mas o seu filho não vê daqui de cima, ele vê de baixo. Uma vez comigo com meus filhos era que eu era nervosa com eles, né? E no sentido assim, claro, nervosa no sentido que às vezes eles eram rebeldes e eu levava isso sempre da maneira bruta, né? Entendendo de uma outra forma e querendo repreender ele com assim aspereza. E hoje, e aqui com as palestras, eu entendi que isso não leva a nada, isso apenas piora. Essa palestra, com certeza, me fortificou muito e, com certeza, daqui para frente, eu vou pensar bem mais na hora de eu falar, com certeza com mais carinho e continuar vindo, porque é muito forte. Participe! A palestra com Renato e Cristiane Cardoso acontece neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão. Não adianta você, pai, você, mãe, querer medir força com seus filhos. Por quê? Quando você começa a medir força, quando você entra na batalha de egos com o seu filho, com a sua filha, e você quer provar que você é pai, que você é mãe, que você é quem manda e que se eles não fizerem, eles vão ver com você e tudo mais, normalmente o pai perde essa batalha. Por que que normalmente perde? Porque, por algumas razões. O filho, o jovem, é inconsequente. O jovem não tem pensamento a longo prazo. O jovem tende a pensar para o agora, aqui e agora. No máximo amanhã, semana que vem. Ele não consegue fazer planejamento a longo prazo. Então, ele não vai medir as consequências. Ele vai testar os limites, porque ele pensa, o que minha mãe vai fazer? Ela vai me amarrar no pé da cama? O que ela vai fazer? Ela vai me colocar para fora de casa? Se ela me bater, eu reporto para a polícia. Então, os filhos se tornam inconsequentes, logo os pais chegam nos limites do que eles podem fazer. A punição física, o castigo corporal, tudo isso chega ao seu limite. E às vezes, quando o pai quer aumentar o castigo, esse limite é ultrapassado e se torna perigoso, se torna agressividade, agressão dentro da casa. Então, o caminho não é por aí, pai, não é por aí, mãe. Veja só, por exemplo, a história da Josefa, que teve problemas sérios com a filha dela, Jéssica, adolescente, e começou a partir para esse confronto físico até, chegando ao ponto de amarrar a sua filha em casa. Mas vindo a palestra da transformação total de pais e filhos, ela mudou essa história, ela aprendeu uma maneira mais inteligente de lidar com a sua filha. Preste atenção. Josefa era uma mãe autoritária e gostava de manter a educação das filhas sob o seu total controle. Antes de eu participar das palestras, eu era uma mãe totalmente mandona, uma pessoa que não escutava nada nem ninguém. Se fizesse qualquer coisinha mínima que fosse, eu já estava procurando uma cinta, já estava ameaçando, vai ficar de castigo. Não tinha conversa comigo, eu era simplesmente uma sargentona. Diante de tanta agressividade na criação com as filhas, o carinho de mãe foi deixado de lado. Porque eu me sentia assim na obrigação de comandar, como eu estava cuidando já delas sozinha, então eu tinha que comandar. Então, por mais que eu quisesse dar carinho, na verdade eu dava o quê? Grito. As filhas não davam motivo, mas Josefa se irritava com qualquer coisa e não poupava na hora do castigo. Eu acredito que, na verdade, eu era muito sargento mesmo, porque elas nem me respondiam. Quando me respondiam, pagavam um preço altíssimo, ao ponto de eu amarrar. Já cheguei a amarrar as duas, porque estavam em casa brigando. Eu amarrei com um cinto e deixei as duas de joelho, pedindo uma perdão para a outra, abraçada. Olha o ponto que eu cheguei, para vocês verem como que eu era uma sargento. E do outro lado dessa história, a filha Jéssica vivia sempre com medo das atitudes da mãe. Ela era muito ditadora em casa, não podia respirar errado perto dela, que ela já estava gritando, já estava batendo. A gente nunca sabia quando é que ela ia ficar nervosa. Aí a minha irmã colocava um monte de roupa para dormir, porque a gente tinha medo de apanhar, então as roupas iam amortecer, né? A surra. Teve um dia que eu entrei no carro com a Carapê porque ela ficou me gritando na frente de todo mundo. E aí ela pegou, achou ruim que eu olhei com cara feia e me deu um tapa na cara na frente dos meus amigos. Passei a mentir, a esconder as coisas por medo, porque eu não sabia nunca o que ia agradar ela ou não.
Jéssica cresceu assim, evitando a mãe. Mas na adolescência ela decidiu enfrentar essas atitudes. Eu comecei a crescer e com isso eu queria viver a minha vida, já estava virando um adolescente, jovem, né? Então não tinha mais idade para ficar apanhando da minha mãe na frente dos outros. Eu comecei a questionar e aí eu comecei a dar problema para ela, porque ela não aceitava, né? Ela não aceitava, tanto que ela já me expulsou de casa e aí eu comecei a me envolver com relacionamento errado, porque a minha mãe não me dava liberdade, então eu queria liberdade com o namorado. Coisa que me marcou muito foi uma vez que eu estava namorando com um rapaz da escola e ela não aceitou. Eu não entendia, não conseguia nem perguntar nada para minha mãe sobre sexualidade, nada disso, né? E aí uma vez ela achou ruim porque eu estava contando para minha avó o que tinha acontecido entre eu e o rapaz. Nada muito grave, não tinha chegado a fazer nada de errado com ele, mas ela ficou tão nervosa que ela me pegou, me jogou na cama dela e me deu uma surra só de tapa no rosto. E foi somente após as palestras que esse relacionamento familiar começou a mudar. E o meu maior aprendizado mesmo foi escutar mais as minhas filhas e ceder, porque não é só um lado. Eu aprendi que eu preciso ceder para que o nosso relacionamento realmente seja transformado, seja melhor, tenha uma base mesmo, um alicerce. Não é só eu, não pode ser só eu, tem os dois lados. Então é isso que eu aprendi na palestra. E para a Jéssica, que se escondia da mãe, hoje só tem motivos para querer ficar cada vez mais perto. Hoje a gente brinca, conversa, sai. Ela sempre dá com uma palavra boa, sempre está disposta a ajudar, a conversar. Na verdade, eu aprendi a amar. Isso que eu aprendi de melhor aqui na palestra, eu aprendi a amar. Há quanto tempo você não abraça o seu filho, recebe um abraço da sua filha, assim como você viu agora a Jéssica abraçando, beijando a sua mãe? Pois é, sabe por quê? Porque talvez o relacionamento de você com o seu filho está tão estressado que não há mais diálogo, não há mais desejo de ele ou ela ouvir os seus conselhos, ainda que você esteja certo, corretíssimo, mãe ou pai, naquilo que você fala para o seu filho. Mas talvez por maneiras que você tratou, maneiras que você agiu, às vezes você perdeu a paciência e você gritou, você falou de forma que você até mesmo se arrependeu depois, o seu filho hoje se fechou para você e você não consegue mais ultrapassar essa barreira que ele levantou, essa muralha que ele levantou entre ele e você. A palestra da Transformação Total de Pais e Filhos funciona porque ela ensina você, pai ou mãe, a usar de um diálogo, de uma maneira de dialogar que faz o seu filho baixar a guarda. Exatamente isso. Você vai aprender a comunicar-se com o seu filho de maneira que ele vai baixar a guarda e vai ouvir. A mudança começa com uma pessoa. Eu sei que você pode observar vários erros no comportamento do seu filho, mas você talvez não tenha observado os seus próprios erros. E ainda que o seu filho não venha com você a essa palestra, você vindo, você vai aprender como mudar o seu comportamento e, através da sua mudança, baixar a guarda do comportamento arredio do seu filho ou da sua filha. Eu convido você para estar com a gente na Transformação Total de Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu temos feito a palestra para pais e para filhos também. Se você puder trazer o seu filho, excelente. Se não, venha sozinho. Alguém tem que dar o primeiro passo. Não desista do seu filho. Não entregue o seu filho à sociedade, ao mundo, mas lute por ele. Mas lute com as armas corretas. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu já estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio
que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Vem aí, Namoro Blindado, o novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado, para você já começar certo. Em breve, nas melhores livrarias. Namoro Blindado, o novo lançamento do nosso livro para solteiros. Você que tem um filho adolescente, este é o livro que você quer que o seu filho leia. Mas não só o seu filho, os pais têm que ler este livro também para poder aconselhar, saber aconselhar os filhos, saber lidar com essa fase que os filhos começam a querer namorar e você não concorda, como lidar com isso. Nós temos aqui um capítulo dedicado aos pais e aos adolescentes que têm problemas com os pais também. Mas não é um livro só para adolescentes, é um livro para todos os solteiros de todas as idades. Você que não está namorando, você que já está, você que terminou um relacionamento e tem medo de entrar em outro, você que é divorciado e até você viúvo. E você pensa, poxa, como recomeçar? Então, o livro Namoro Blindado, ele se tornará o manual do século XXI para antes, durante e depois do namoro. Já está na pré-venda, você pode reservar o seu através das livrarias online, as principais livrarias, Saraiva, Cultura, o Arca Center, e também nas lojas, nas livrarias físicas a partir de 10 de maio. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Que se a Andressa tivesse lido, ela não teria caído nessa situação, pelo menos no início do namoro. É, Andressa? Sim, é verdade. Bom, você ainda vai ler, você vai ver só. Eu creio que ainda dá tempo de ajudar também. Bom, mas vamos contar aqui... Não, para algumas outras coisas, talvez não com os pais, mas para outras coisas. Nós estamos falando aqui, você que acabou de sintonizar, com a Andressa e o namorado dela, o Everton, que começaram a namorar e os pais da Andressa foram totalmente contra. Viam no Everton um rapaz que não estava sério, que tinha uma vida de balada e que não queriam esse tipo de namorado para sua filha, que foi criada com princípios bem conservadores. E ele ainda trabalhava na balada. Trabalhava à noite na balada. Na balada, não era aquele namorado que toda mãe queria para filha. Então eu entendo eles hoje, lógico, porque se eu tivesse uma filha hoje em dia, eu não gostaria que ela namorasse um rapaz como você era. Como eu era antes, lógico. Obrigado pela honestidade. Tem que ser honesto, né? Vamos lá. Certo. Tem que reconhecer. Mas eu entendo esse seu raciocínio, eu entendo. Mas então, Andressa, eventualmente você conseguiu carregar o namoro contra a vontade dos seus pais por quanto tempo? Eu carreguei por uns 5 meses. 5 meses, eu acho. 5 meses? 6 meses. É mais ou menos isso. Mais ou menos, 6 meses. E aí, o que aconteceu ao final desses 6 meses? Ao final desses 6 meses, eu percebi que eu estava perdendo os meus pais. Eu percebi que não estava bom do jeito que estava. O relacionamento não andava, né? O relacionamento não andava, não ia pra frente, ele não queria compromisso. Então eu falei, tem que mudar. Do jeito que tá, não quero. Foi quando eu dei o checkmate nele. Ela impôs uma condição que a gente tinha que repensar melhor, analisar, pensar no futuro, né? Não pensar apenas no momento, naquele relacionamento que não era sério, que era esse negócio moderno, né? De ficar, mas, sabe, não era um namoro, não tinha aliança. Então,
claro, tá certo, né? Ela queria um relacionamento de verdade. Mas a mente dele era outra, né? Então, pra ele era normal, ele não tinha ainda o conhecimento dele era outro, diferente do seu, porque você estava no lugar errado, né? Sim. Eu tava acostumado com viver sem namorar sério, né? Porque hoje a sociedade impõe que namoro é uma coisa ruim. E eu tenho uma prova que não é. Não. Você foi então ela foi uma moça diferente das que você estava acostumado a namorar? Sim, ela foi diferente, porque as moças que eu... Assim, namorar eu não namorava, né? Mas as moças que eu tinha algum tipo de relacionamento ali de algum tempo, elas também não queriam nada sério. Foi aonde a Andressa quis, e aí eu cheguei ao ponto de entender por que ela queria. Então, como você comunicou isso para ele, você acabou vendo que os seus pais, na verdade, estavam corretos, que ele não queria um relacionamento sério, então ia só fazer você sofrer ou passar o seu tempo. Você acabou verificando isso? Sim, verifiquei. Meus pais, eles estavam totalmente certos, e quando eu caí em si e falei, não, eu não quero isso pra minha vida, ou ele muda, ou eu não quero mais. Então foi quando eu falei com ele. Falei, não, então eu quero alguém diferente pra mim. Então eu quero que você mude, quero que você repense como você tem se comportado. Chegamos a terminar. A gente chegou a terminar por causa disso, porque Você terminou com ele? Eu terminei com ele. Mesmo gostando dele? Mesmo gostando dele. Ela partiu pro princípio da razão, né? Foi quando eu comecei a razão se sobressair do sentimento. Quer dizer, você começou a entender que a troca que você estava fazendo não era vantajosa. Você estava trocando a sua família, os seus princípios, tudo que você acreditava por uma pessoa que nem mesmo te assumia, não te assumia. Sim. Não é, Renata? É uma troca bem injusta, né? Exato. Não é inteligente. Na verdade, eu pensava num relacionamento moderno, né? Que hoje em dia tem, mas que não é um relacionamento. E você estava acostumado a ter a moça terminar com você, seja o que for que vocês tinham? Ou era você que geralmente terminava? Não, na verdade eu ia me afastando de pouco em pouco. Então ela já foi diferente aí também, né? Porque ela se tornou mais difícil pra você. Mas né? na verdade, tipo, eu criei um sentimento por ela, então eu já sentia que seria diferente das outras pessoas. Mas por que você não assumia? Se você já eu acho que era um bloqueio que eu tinha de... O sério, às vezes fica ruim. Então, como não tá sério, eu posso ter um momento ali de válvula de escape. Então, não tá sério, então ela não pode me cobrar muito. Eu perguntava pra ele, ele ficava, não respondia, ficava sério. Eu falava, não, do jeito que tá bom, pra que a gente vai mudar isso? E por que, Everton, você tinha esse pensamento, o sério talvez vai ficar ruim? Você pegou isso onde? Foi no meio da rapaziada, o que foi? Olha, eu acho que era pela experiência dos meus amigos, porque eu tinha alguns amigos, assim, que namoravam e viviam na balada, e até mesmo traíam as namoradas. Eu não queria chegar ao ponto de trair minha namorada. Então, por mais que eu não saísse e curtisse como eles curtissem, eu não queria ter aquela responsabilidade. Fiz, então eu tô com peso na consciência. Então eu ficava naquele... Não é sério, entendeu? Então eu posso ficar aqui tranquilo. Se acontecer alguma coisa, não tenho peso na consciência, entendeu? Ok. Então, quando ela terminou com você, o que aconteceu? Qual foi a sua reação? Então, quando ela terminou comigo, eu parei pra pensar, né? Eu falei assim, bom, tá fazendo bastante falta, realmente eu preciso pensar um pouco mais nela, parar de ser um pouco egoísta e tomar a atitude de ter uma experiência diferente que eu não tive ainda, né? Mas não te deixou intrigado as razões que ela te deu pra terminar com você? Ela não me deu uma razão assim... Concreta. Tá, porque eu já sabia, né, que namoro sério envolvia os pais. Então, não me deixou intrigado não, mas me deixou bastante pensativo. E quais as condições que ela colocou pra você pra continuar, se você quisesse continuar? Bom, ela falou assim, bom, vamos assumir de verdade, vamos namorar, vamos ter aliança. O comportamento primeiro, né? A forma como ele se comportava, como ele lidava com a família. Com ela Porque eu achava que o trabalho era trabalho, por mais que fosse na balada na noite, eu achava, não, é trabalho, não se preocupe, mas eu sei que estava certo de ela se preocupar. Entendeu? E você tinha comentado, Andressa, que você tinha os seus princípios de fé. Sim. E que na época que você começou com ele, você estava com a sua fé abalada, assim, né? Sim. E depois você resolveu retomar a sua espiritualidade, sua vida espiritual. Sim. Como é que foi isso? Então, a gente sabe que a fé transforma a gente de uma maneira, assim,
da água pro vinho. Mas isso também teve influência para você terminar com ele? Teve. E você chegou ao ponto de falar isso para ele? Sim, foi por causa disso que eu terminei com ele. Ela chegou ao ponto de falar comigo sobre isso. E eu sempre tive a minha fé também. E eu falei assim, tá bom, então vamos juntar esse nosso sentimento igual. E a gente também já tá num momento assim que tá precisando disso mesmo na nossa vida. A gente tava precisando mesmo. Começou a repensar e... de princípios mesmo, de usar a fé que a gente aprendeu, que ela aprendeu mais do que eu. Mas a fé foi o motivo principal. Quer dizer, nenhum dos dois estava. Você tinha aprendido, né? Mas você não estava praticando Não isso. estava praticando na Até época. que aquele período de 5 meses, 6 meses do namoro mostrou para você que seus pais estavam corretos e que seria muito melhor se você estivesse com alguém que tivesse esse mesmo princípio. Mas para isso você também tinha que elevar os seus, né? Sim. Começar a praticar aquilo que você tinha aprendido. Graças a Deus eu não cheguei a ponto de fazer besteira, a ponto de ter uma reação assim muito grave, né? Contra os seus pais. Contra os meus pais, contra a minha família. Graças a Deus eu tive um momento... Eu sempre entendi seus pais. E eu falava assim, bom, como não tá sério, eles não podem me cobrar. Eles não podem me cobrar nada porque não tá sério. Então eu acho que eles estão errados aí. Mas só o fato de não estar sério já incomodava eles. Sim, incomodava. Já era um mau sinal. Eu achava que eles tinham que ser modernos igual eu era. Era assim que eu pensava, infelizmente era assim que eu pensava. E a cabeça deles era que o que estava acontecendo não era correto, né? Então, Sim. Então havia uma diferença, uma discrepância de expectativas. É que a fé que ele tinha não era a fé verdadeira, né? Era uma fé enfraquecida, uma fé pequena, ou o que ele achava que era fé, ou não era. Então, depois que eu resolvi mudar isso e falar com ele, conversar, que ele falou, não, eu quero saber que fé que é essa que transforma, que muda. Por que você tá fazendo isso comigo, né? Mas o ponto de partida foi a minha disponibilidade a querer mudar e a querer melhorar. Se eu tivesse com o nariz em pé, como eu sempre estive, a gente não estaria aqui hoje. Quando eu falei pra ele no começo foi muito resistente. Ele falou, não, se for assim, pra mim não dá. Se é desse jeito, eu não quero. Eu achava que os pais dela tinham que me aceitar do jeito que eu era. Certo. Porque ela já me conheceu assim. E eu tava errado, porque a gente vive numa constante mudança durante a vida. E pra melhorar. Quanto tempo demorou pra você cair a ficha bom, deixa eu experimentar isso que ela está falando. Olha, não demorou muito porque o princípio foi a minha fé. E quando tem a fé, tem os princípios de Deus. E eu caí em mim, né? Porque as coisas que acontecem na sociedade, claro, que eu achava certo, eu sabia que era errado, assim, dentro de mim, no meu pensamento, quando eu pensava de verdade. E aí eu comecei a ir pelo ponto assim, isso aqui não pode mais, isso aqui é o que eu tenho que fazer, né? Então vamos lá, se é sério e acabou. Então vamos namorar, aliança, família. E esse período aí de que vocês ficaram separados ou que terminou o namoro, foi quanto tempo para você voltar a namorar com ele? Ou começar a namorar, na verdade, com ele? De a gente parar de se falar assim, a gente ficou sem se falar 3 dias, sério assim mesmo. A gente sofreu um pouco, etc. Mas aí demorou um tempo para tudo voltar. Alguns meses. Que era antes, Alguns meses. Foi aí onde a gente onde eu parei para pensar. Ele parou para pensar que as atitudes que ele estava tendo não eram boas para ele mesmo. Então ele começou a repensar e a mudança. E você chegou a falar com os pais dela, Everton? Depois, assim? Depois de que você resolveu mudar, você chegou a falar com os pais dela, pedir ela fazer o pedido formal, ou simplesmente você formalizou com ela? Eu formalizei com ela, mas eu me mostrei diferente para a família dela. Adquiri a confiança dos pais. Comecei, às vezes, saía com o pai dela sem ela estar junto. Eu e o pai dela criamos um vínculo, uma amizade. Então você começou a fazer aquele trabalho de conquista dos pais, né? Sim, sim. Mudou o comportamento, aproximou-se da família. Então era aquilo que você realmente esperava. Era o que eu queria. E que os seus pais também aconselharam. Sim, era o que eu queria. Né? E agora, como que está o namoro de vocês, de verdade, hoje... comparado a antes? Hoje em dia é um namoro muito bom, a gente tem planos totalmente diferente. De que eu pensava assim,
vou casar, deixa eu ver, quando eu tiver com 35 anos. E eu pensava assim, hoje eu já penso daqui a um ano. Hoje mudou muito, completamente diferente, é outra pessoa, assim. Excelente. Eu mudei também, porque eu não estava 100%, né? Tinha muita coisa a aprender, então quando eu mudei, ele mudou, então a mudança vem, né, naturalmente. Agora, Renata, sabe o que me chamou a atenção na história dela? Assim, o ponto máximo de tudo isso foi o pai chegar e falar, né, meus pais, não considere, né? Mas fora isso, em todo o tempo eles procuraram manter um nível, aconselhava, falava, e isso correspondeu do mesmo jeito do lado dela. Você vê que ela em momento nenhum, fez uma besteira, vou fugir de casa, vou fazer... Não, do mesmo jeito que os pais plantaram, eles colhiam a reação dela, até chegar ao ponto dela cair em si e recapacitar o estilo de vida que ela estava levando. Os pais dela nunca foram tão rigorosos assim, eles foram levando, chegou um ponto de falar sério. Foram me mostrando, né? Aconselhava, né? Falava, mas não como esses casos que a gente viu, né? De chegar a agredir. Não, isso não. Porque afinal... Forte, assim. Porque afinal você já tinha 22 para 23 anos, não é? E não era mais a posição dos pais proibirem, não é? Quando chega uma idade, os pais proíbem, tudo que eles conseguem é afastar os filhos. Então, realmente, tem que fazer um trabalho de paciência. O pai, a mãe tem que ter a paciência, tem que procurar conscientizar, educar, conversar, trazer para perto, porque a sua melhor chance de ganhar, de conquistar o seu filho ou o namorado dela é estando perto, não longe, né? Então, o pai e a mãe têm que resistir a essa ideia, porque os pais costumam idealizar muito o namorado da filha, o futuro marido da filha, a futura esposa do filho. Idealizam muito, né? Minha nora vai ser assim, meu genro vai ser assim. Idealizava a Gisele Bündchen. Aliás, você não contou como é que você conquistou a sua sogra, né? Você pode contar aí rapidinho. Mas é importante os pais não ficarem fixados naquela idealização, porque enquanto eles não tiverem a idealização realizada, eles vão ficar frustrados. E aí fica aquele conflito na família. No seu caso, como que você venceu Bom, eu acho que o fato de eu não saber, Renato, ajudava muito, porque eu tinha bons olhos com ela. Então eu ia pela final de semana, eu sentava no chão para fazer a unha da minha sogra, eu cortava os cabelos da orelha do meu sogro, sabe? Eu cuidava de todo mundo, eu ia para a cozinha, eu cozinhava. Então, enfim, eu mostrava para ela sem querer, sem saber, a pessoa que eu era, né? Independente da minha diferença física. E assim, quando ele falou, né, que hoje ele entende, né, os sogros porque eles não queriam, eu falei que eu entendo um pouco, talvez muita gente vai se assustar com o que eu vou falar, mas hoje eu entendo o susto da minha sogra, porque eu era quase um ET naquela cidade. Quem não conhece, Brusque é uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, onde só tem alemão e italiano. Então eu era totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Então ela teve que me conhecer. Quando ela viu a pessoa que eu era, ela realmente me adotou como filha. E hoje em dia ela fala que ela tem 4 filhos e uma filha que sou eu. Então... Tá certo. Final então, feliz. Nem tudo está terminado. Nem tudo está terminado. Não, final feliz pra gente. Nem para você, nem para Andressa e para o Everton. Bom, parabéns por terem se ajuizado em primeiro lugar, ouvido seus pais, não é? E esse exemplo aí serve para os jovens que estão nos assistindo e os pais também, como lidar com a situação. Quero agradecer vocês pela participação, compartilhar a história. E você de casa também, se você quiser aprender a navegar os conflitos familiares, você mãe, você pai, quer saber como dialogar com seu filho, como ser uma influência positiva na vida dos seus filhos, ao invés de ser o chato da vida do seu filho. Então, a palestra Transformação Total de Pais e Filhos está à sua disposição e vai ajudar você, vai dar a você ferramentas, a direção de como você pode fazer isso. Esteja com a gente na palestra neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Mais detalhes no site escoladoamorresponde.com. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.